Nós acompanhamos tudo o que aconteceu com Bolsonaro nesses últimos dias e a única chance dele não ser preso é com uma fuga. Só que como ele vai fugir do país se ele está com o passaporte retido pela Polícia Federal? Então aliados de Bolsonaro têm tentado abrir canais de comunicação com o Alexandre de Moraes, até tentando fazer o Bolsonaro fazer uma meia-culpa, para que o Alexandre de Moraes possa devolver o passaporte do Bolsonaro e talvez fugir para Israel. É a única chance dele. Só que o Eduardo Bolsonaro, que é uma besta, boicotou todo esse plano, porque ele e outros bolsonaristas protocolaram uma denúncia contra o Alexandre de Moraes na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Ou seja, todo o esforço por Bolsonaro fugir foi trucidado pelo Eduardo Bolsonaro. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda que o Eduardo Bolsonaro ele é uma besta? E existe uma possibilidade do Bolsonaro escapar da prisão se não com a fuga? Você acha que ele pode fugir? Então deixa o like e se inscreva no canal. Os aliados do Bolsonaro estão fazendo um esforço muito grande para que haja um canal de comunicação entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque depois de todas as investigações, o Bolsonaro ele está numa situação muito difícil. Porque além dele estar com o passaporte retido, o Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar Costa Neto, porque existe uma medida de restrição entre todos os investigados. E eu sinceramente não sei se o Bolsonaro vai querer conversar com o Valdemar Costa Neto depois da prisão. Depois da prisão não, depois da traição do Valdemar Costa Neto, que no depoimento jogou tudo nas costas do Bolsonaro, mas enfim. Os aliados do Bolsonaro estão buscando, quase como uma força-tarefa mesmo, outros ministros do STF e figuras políticas que têm trânsito no tribunal para poderem conversar com Alexandre de Moraes, abrirem canais de comunicação para que pelo menos o passaporte possa ser devolvido. Pelo menos isso. Só que o Eduardo Bolsonaro veio e destruiu tudo. E olha só a situação. Esses mesmos aliados que estão tentando abrir canais de comunicação, estão buscando convencer o Bolsonaro a fazer uma meia-culpa sobre tudo o que aconteceu. Uma meia-culpa sobre o 8 de janeiro, não que ele assumisse a responsabilidade, mas falasse de modo mais contundente que o 8 de janeiro foi um erro, que foi uma destruição, foi uma baderna, até porque se o Bolsonaro assumir essa meia-culpa, ou realizar essa meia-culpa, falar que foi um erro, falar que foi uma baderna, ele reduz toda a narrativa de que aquilo foi uma tentativa de golpe. Ele já tem tentado fazer isso, fala como vai dar golpe com senhorinhas, com criancinhas. Só que se ele falar foi um erro, aquilo foi uma bagunça, foi uma baderna, as pessoas precisam ser presas mesmo, precisam ser punidas, ele reduz a narrativa do golpe. É uma possibilidade que ele tem para fazer. E ele também pode, segundo os aliados, fazer a meia-culpa e dizer que foi um erro toda a tensão que ele causou com o tribunal ao longo dos 4 anos e que essa tensão provocou, de fato, o 8 de janeiro. Mas ele não sabe se vai fazer isso, não sabe se vai recuar, mas é a forma que ele tem de baixar as armas, possibilitando assim um diálogo mais amistoso com o STF. O problema é que o Eduardo Bolsonaro, que é uma besta, se acha muito inteligente, mas ele é um inteligumento, foi junto com outros parlamentares bolsonaristas, senadores e deputados federais até Washington, porque eles gostam muito de ir para Washington. E lá, o Eduardo Bolsonaro e o Mário Frias depois foram para a Flórida, se encontraram com o Donald Trump. O Bolsonaro bateu um papo com o Donald Trump via chamada de vídeo, porque o Bolsonaro não pode sair do país porque ele está com o passaporte retido. E esses bolsonaristas que arrebentaram com o Bolsonaro, são os tontos, protocolaram uma denúncia na Organização dos Estados Americanos contra os atos atentatórios do judiciário brasileiro contra os bolsonaristas que estão presos. 76 parlamentares assinaram essa denúncia, entre eles o Eduardo Bolsonaro. Então foi feita ao mesmo tempo que há uma tentativa, um esforço, um empenho para abrir um canal de comunicação com Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro vai, com toda certeza foi uma ideia dele, porque a ideia estúpida vem do Eduardo Bolsonaro, e protocola uma denúncia contra o Alexandre de Moraes. Como que vai abrir canal de comunicação e como o Bolsonaro vai recuperar o passaporte dessa forma? Não vai. Eduardo, você é um tonto, você ferrou o seu pai. E o Flávio Bolsonaro, que tá protocolando projeto contra a saidinha, vai ferrar o Natal de todos vocês, porque vocês não vão ver o papai durante o fim de ano, porque ele vai ser preso e ele não vai ter direito à saidinha. Essa história de querer criar narrativa internacional, de que o Bolsonaro é um perseguido,
Gente, esses caras são muito... Eles estão mais preocupados com eles. Por quê? Todos eles vão ser presos. Eles não estão preocupados com aqueles que já estão presos, com os patriotários. Não. Eles estão preocupados com eles e com o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai ser preso e outros parlamentares também serão. Porque o Alexandre de Moraes falou o seguinte, eles estão se escondendo atrás da imunidade parlamentar, escondidos em seus gabinetes. E aqueles que foram enganados estão cumprindo 17 anos de prisão. Eles estão preocupados com eles, querem proteger a si mesmos. E o Eduardo, ele quer criar essa narrativa do perseguido internacional, só que ele está descuidando aqui, porque o Bolsonaro vai ser julgado no Brasil. E se o Bolsonaro quer fugir, como a que tudo indica ele quer, vai ser necessário o passaporte. O Bolsonaro precisa mostrar que ele é alguém inofensivo. Ele quer ir para Israel. Recebeu uma carta do Bibi Netanyahu. Não venha me visitar, porque existe uma conexão próxima do gabinete do Netanyahu com o Bolsonaro e seus familiares, porque o embaixador de Israel no Brasil, na época que Bolsonaro era o presidente, agora é secretário do Netanyahu. E aquela situação de Netanyahu e Lula pode ter sido potencializada por essa relação próxima do Bibi com o Bolsonaro. Bibi, que é o apelido do Netanyahu. Isso o Palácio do Planalto tem as desconfianças. Então o Bolsonaro recebe essa carta e pede autorização para ir até Israel, como um líder diplomático. Só que ele não pode porque ele está com o passaporte retido. Então ele solicitou a recuperação do passaporte para poder visitar Israel. Isso é uma tentativa de fuga do Bolsonaro. É claro que ele não vai fugir nessa primeira viagem internacional. Ele vai falar para o Moraes, olha Moraes, por favor, né? Deixa eu viajar. Eu vou no dia 3 e volto no dia 7, datas fictícias. E é muito possível que ele volte no dia 7. Para falar, tá vendo? Não tem problema, você pode deixar o passaporte comigo, que eu vou e volto. Tudo aquilo que eu estou combinando com você, eu vou fazer. Gestos, atos de boa vontade. Mas no futuro, quando a situação começar a complicar, ele vai embora. Porque ele não precisa. Aí que tá, o Eduardo Bolsonaro é muito burro. Com Israel, não há necessidade de criar, de falar que o Bolsonaro é um perseguido. Israel, se for necessário, dará o asilo político ao Bolsonaro. Por isso que o Eduardo é tonto. Porque protocolar é esse pedido. Na OEA, essa denúncia contra o Alexandre de Moraes estraga todo o esforço que tem sido feito. Como que o Alexandre de Moraes vai abrir canal de comunicação sendo que ele continua sendo atacado pela família do Bolsonaro? Não vai. Então todo o esforço que está sendo feito é um esforço em vão, porque o Eduardo Bolsonaro, alguém, sabe-se lá quem, porque não foi a mãe dele, porque a mãe sabe. A mãe sabe. A mãe não vai falar que esse cara é inteligente. A mãe sabe, a mãe entende. Mas alguém que não é a mãe dele, talvez seja o Mário Frias, que é mais tonto do que o próprio Eduardo, tenha falado pra ele, ó Eduardo, você é esperto. Ou foi o Steve Bannon, né, que falou que o Eduardo é esperto pra poder pegar dinheiro do PL. Não é possível. É muito, mas muito burro. Eduardo, você não é o estrategista, cara. Você não é estrategista. Você só atrapalha o seu pai. Depois fica com aquela cara de... com aquela cara de tonto. Por isso você foi trocado lá pelo cubano, né? Porque você é o bananinha. Você é o bananinha. E pensa como bananinha. Vai pegar em arma e projetar, né? Colocar na frente pra mostrar que você tem, é maior do que você...